Foi. Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de confinamento doméstico para enfrentar o coronavírus. Como sempre, trazendo para você uma entrevista, um personagem que nos ajude a entender melhor o momento que vivemos no Brasil e discutir com a gente, discutir com você, com todos, formas de enfrentamento à crise, à pandemia. A Eleonora está aqui comigo. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conosco, está o psicólogo, psicanalista Christian Dunker, que é um observador arguto, aí, afiado, né, da mente humana, do comportamento humano, e foi por essa razão que a gente o convidou para essa entrevista. Não é isso, Eleonora? A gente fez a entrevista há pouco, né? Isso. E vamos passar a íntegra aqui. A gente teve um problema de som no final, que ele não estava escutando as nossas perguntas, mas a gente mandava para o WhatsApp as perguntas e ele respondeu. Então dá para acompanhar legal, e tá muito esclarecedora a entrevista, porque ele trata das nossas angústias, dos nossos medos, né, de como a gente está vivendo nas nossas casas, né, essa mudança radical de vida, como é que isso está nos afetando, como é que a gente deve reagir a essa situação nova. Ele dá várias dicas, né, de o que a gente pode fazer, de reflexão, atividades ou não atividades. Fala também que há, às vezes, uma hiperatividade acontecendo, né, nessa situação, e fala também da coisa mais ampla da sociedade, né? Dos sentimentos que perpassam a sociedade. Isso, ainda no terreno individual, ele começa a entrevista, a Eleonora perguntou para ele sobre o medo, e ele começa a entrevista dizendo isso: quem não estiver com medo, quem não estiver se sentindo angustiado, quem não estiver se sentindo mal nesse momento, é porque está com algum problema. Quer dizer que o normal, o racional, o esperado é que haja isso. A questão é como enfrentar isso da forma mais saudável, de novo, racional e afetiva possível. Né? Ele destacou muito a necessidade do afeto entre as pessoas. Afeto que na sociedade, já pulando aí para o lado mais amplo, como a Eleonora também tinha notado, na sociedade esse afeto está sendo atacado exatamente por aquele que deveria ser o propulsor, né, dessa luta em defesa da saúde do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, sobre ele e sobre sua personalidade, sobre os seus arroubos, o Christian Dunker também faz comentários desde seu olhar aí de analista, não é? É isso, vamos botar? Vamos lá. Então tá. Então, com vocês, o Christian Dunker, a entrevista que a gente acabou de fazer, que está indo para o ar agora. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos assistir ainda, não sei que horas quem vai assistir. Nós estamos aqui com o Tutameia, com o professor de Psicanálise e Psicopatologia da USP, Christian Dunker. A gente quer conversar com ele sobre essa pandemia e os efeitos, né, que essa situação absolutamente inédita para nós causa, né, na nossa vida, no nosso pensamento. E a gente quer começar perguntando para o Christian sobre o medo. Está todo mundo com medo aqui, as estatísticas no Brasil estão subindo enormemente, e a gente começa a conhecer as pessoas que estão morrendo. E estou sentindo que há um aumento da sensação de medo entre todos nós. Você podia falar um pouco sobre isso? Oi, Eleonora. Oi, Rodolfo. É um prazer estar com vocês de novo. Nos momentos extremos, sempre vocês. Né? Para os momentos extremos, mais tu também. Né? E, de fato, a gente está vivendo uma situação inédita, como você falou, né? Lembrando que o inédito é o que não foi dito, que nunca foi dito, né? Inédito. Né? A gente, diante de um recolhimento, assim, as próprias casas, né? Uma situação de insegurança, uma insegurança que ela é real, né? Então a gente pode dizer assim, é para ter medo mesmo.
Aqueles que não estão com medo ou que não estão confusos, procure um psicanalista, porque você não está bem, né? Você não está reagindo como se espera nessa situação. Agora, o medo não é pânico, medo não é angústia, medo não é ansiedade, né? O medo, ele tem que ver com condições objetivas. A gente pode também agir sobre o medo a partir de uma deliberação, né, das nossas próprias condições, do nosso próprio tamanho, de uma avaliação do que a gente está enfrentando. O medo, ele leva a gente a uma grande escolha, que é ou enfrentar, né, ou fugir, ou sair correndo. Né? E veja, nem sempre fugir é a pior alternativa. É muito importante poder fugir. Né? Pessoas que têm que enfrentar tudo e não se permitem recuar diante do medo são também muito tolas. Né? São modos assim, meio simples, né, de funcionamento. Então, como é que a gente lida com medo? Né? Acho que aí, hoje no Brasil, a gente tem na linha de frente o pessoal da saúde, o pessoal que está tentando organizar, né, coletivamente, na política, na economia, mas os jornalistas são fundamentais, né, para traduzir o que a gente deve fazer, por que a gente deve fazer, quanto e quando a gente deve fazer, né, porque isso é uma forma de lidar com medo, né, uma forma de agir racionalmente em relação ao objeto que, nesse caso, é um micro-organismo que precisa ser enfrentado, né. É como se a gente tivesse assim, uma cobra, né? Quer dizer, você não vai lá pôr a mão na cobra porque ela vai te picar, né? Você pode chegar perto dela com uma proteção, né? E você, é muito importante, né? Que se você consegue se informar corretamente, elaborar cognitivamente o que está em jogo, você vai ficar no seu lugar seguro e sabe que ali a cobra não vai te pegar. O nosso problema é que a gente tem uma indeterminação real também. Né? Há lacunas de como se transmite, como o vírus permanece nas superfícies, quanto tempo efetivo de quarentena a gente precisa. Então, ainda que a gente considere que a gente está enfrentando medo e que a gente consiga se pôr em relação a isso, há uma parte de indeterminação real. Né? Agora, do outro lado, a gente em casa tem que lidar com um outro fator, né? Que é como o medo causa na gente, principalmente quando ele é prolongado, principalmente quando ele envolve um risco de vida, né? Principalmente quando ele toca, como você falou, né? Pessoas próximas. É incrível isso, né? Como muda psiquicamente quando a gente sabe que tem 5.000 mortos e quando a gente sabe que tem um que pegou, que é nosso vizinho. Né? A realidade psíquica, ela parece que ela precisa desse contato assim empírico, né, com o outro próximo, para a gente realmente levar a sério e daí ser afetado por isso. Né? Mas estava dizendo que a gente não deve, então, deixar que todo o medo se converta em angústia, né? Todo medo se converta em desamparo, todo medo se converta em ansiedade, em inquietude, em retomada dos nossos complexos, dos nossos dramas históricos, mas às vezes infantis também. Né? E essa separação é difícil, porque não há exatamente uma receita para isso, mas há um convite para que esse trabalho seja feito. Né? A gente vai se angustiar também, a gente vai ter medo e a gente vai ter angústia. Prepare aí 2 poções mágicas, cada qual com a sua alquimia pessoal, para enfrentá-las, né? Separadamente, né? Sem deixar que uma entre numa espécie de círculo vicioso alimentando a outra. Né? A gente, por exemplo, preciso então ficar acompanhando todas as notícias, todos os fake news, e isso é tratar a sua angústia com procedimentos relativos ao medo, não vai dar certo. Né? Quer dizer, aí você diz que a pessoa, para encarar isso, precisa estar informada, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma rotina que permita outros interesses, alguma coisa mais lúdica, a gente precisa ter outros caminhos para escapar dessa angústia. Não? Ou ainda procurar criar uma peneira das informações, não? E, assim, aí você tem várias recomendações, né? Talvez nem todos vão ficar contentes e nem todos vão fazer elas. Mas, primeiro, reconstituir o seu cotidiano.
Marcar horário de almoço, de janta, horário de dormir, horário de notícias, horário de falar com amigos, né? Alguns marcos que instituam descontinuidades na tua vida. Ficar nesse deslizamento, assim, nesse tempo de planície, sem interrupções, muito ruim. Né? Segundo lugar, arrume a casa. Arrume a casa literal e metaforicamente. Então, não deixe a louça empilhar, tapete sujo. Por quê? Porque aí você vai se expor a infecções adjuvantes, adoecimentos secundários, que podem levar uma pessoa para um hospital num momento desse que nós não queremos. Né? Fora o fato de que lidar com as suas coisas, arrumá-las, é uma atividade que é assim, benfazeja para o ambiente e também psiquicamente. A gente muda o modo de funcionar. Né? Tá lavando louça, tá lavando roupa. Tá? Bom, isso é muito importante. Terceiro, leia. Quando eu estou falando em ler, não estou falando em vídeo, tela, série, filme, música, tudo isso é muito bom. Ler é outra coisa. Né? Ler é um exercício, porque a leitura ela cria um trabalho atencional diferente. Você tem que entrar na história. Né? Você tem que esquecer de si e entrar na coisa, no personagem, na trama, que você não, na televisão você pode assim estar ali na frente da tela, mas não está ligando. Se você fizer isso com o livro, você não vai ler o livro, você não vai entender o livro, você não vai... O livro não é isso, o livro é outra coisa. Da mesma forma, você pode ficar ouvindo uma música, mas nem sempre você está numa audição musical. Né? A audição musical é outra coisa. Se você é especialista em ópera, gosta de sinfônica, aí tudo bem. Aí é um equivalente da leitura, porque vai te levar para uma outra estrutura atencional. Mas são poucos que têm esse privilégio. Né? Quer dizer, o mais acessível dessas práticas é a leitura mesmo. Né? A leitura, de preferência, tomando assim, um tempo maior, um tempo que você sai de si e depois volta para si. Muito importante. Né? Existiu lá na Alexandria a biblioterapia. Pouca gente conhece, né? Mas é uma das práticas que deram origem às psicoterapias. Né? A terapia pelo livro. E aí tem outras práticas de cuidado de si. Né? Então, com as crianças, a brincadeira, a contar histórias. Com a terceira idade, conversar com as pessoas, né? Ligar para o seu avô, para o seu bisavô, para o seu tio e tal. E aí a gente vai entrando nas práticas mais individuais, né? Exercícios para o corpo, meditação e os cuidados de si. Né? Que são os mais difíceis, porque todo mundo diz, isso aí é fácil, então nem preciso me dedicar à coisa. Análise dos sonhos, alteração do teu olhar, veja as coisas de longe, veja as coisas de perto, veja as coisas de muito perto. Né? Enfrentamento de temores. Está com medo? Põe o medo na sua frente, examine ele da frente. Não fica naquela atitude do cara que recebeu o resultado do exame e o resultado fica em cima da mesa, ou o extrato bancário, e o extrato fica em cima da mesa, você não vai lá olhar porque vai ter notícia ruim. Olha com calma e de frente para o tamanho da encrenca. Né? De tal forma que ela não seja nem muito maior, nem muito menor do que ela realmente é. Revisite sua história, né? Faça, vamos dizer assim, a ordem da casa mental. Como é que chegamos até aqui? Né? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Isso aqui é uma espécie de parênteses na vida. Né? Parênteses a gente usa bem assim, fazer um bom balanço. Tem gente que gosta de fazer balanço no fim de ano, que eu acho que em geral é uma porcaria, geralmente é feito para criar depressões e culpas. Agora é uma boa hora para... Como é que nós vamos sair dessa? Que história nós vamos contar? Né? Mais delicado, né? Temos aí a proximidade da finitude. Né? Olhar para a finitude. Né? A gente costuma viver esquecendo que tem esse detalhe, que as coisas acabam. Né? Vamos olhar para isso de frente. Né? Terá valido a pena? Foi legal? Né? O que você quer deixar? O que você deixaria? Para quem? Como? Né? Devagar, na medida das suas posses, na medida da capacidade de suportar a angústia,
mas meditar sobre a morte e a finitude é um dos exercícios filosóficos mais antigos que a gente conhece. Está no Montaigne, está no Plutarco, está em Sócrates, né, a meditação final, né, em Xenofonte, e vamos olhar para o baú de recursos que a gente tem. Esse é um desses recursos, né? E, claro, para aqueles que já vinham num mau momento, as famílias foram atravessadas por isso sem aviso. Muitos casais se formaram, eu tenho visto isso entre os meus pacientes, de uma hora para outra, estavam namorando, mas agora estão morando juntos, né? Então, muita calma e tolerância nessa hora, né? E respeito pela novidade e, então, formas de escuta online. Grupos de apoio, mais terapias, né? Há profissionais que estão atendendo por essa modalidade. Procure as instituições públicas. A gente tem trabalhado para criar aí alguns dispositivos para ajudar as pessoas. No fundo, acho que isso vai tirar o melhor e o pior de nós, né? E o melhor está do lado da solidariedade, né? Solidariedade não é só uma coisa que é benéfica do ponto de vista moral e social, ela faz bem para a psique humana. Cuida dos outros. Quer dizer, isso, a gente não tem notícia na história da humanidade de um parente desse tipo, né? Isso vai modificar as pessoas, essa forma de conviver nessa situação tão diferente da rotina das pessoas, a gente vai sair diferente dessa experiência, você acha? Olha, há um dito antigo que diz que cada geração tem a sua guerra, né? Cada geração tem um evento, né, coletivo, que é inédito e que reconfigura não só a nossa história, mas a maneira de contar histórias, né? De fazer o que é que aconteceu e como é que eu atravessei, né? Tem famílias assim de imigrantes onde isso é muito patente, né? Onde a história daquela família se confunde com a história da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, às vezes com a imigração que veio disso, né? Eu acho que a nossa geração talvez está encontrando aqui esse evento, né? Que esperamos que não saiamos, como Walter Benjamin disse, da Primeira Guerra, silenciosos, sem nenhuma história para contar, simplesmente esvaziados e assim, meio zumbis, né? Vai depender de, como as circunstâncias que vão tocar cada um, o que cada um vai fazer com isso, né? Mas, em tese, é um momento que, inclusive, a gente pode pensar, né? Ele é um momento de janela. Estamos todos olhando aí para a janela do mundo. É um momento em que há reflexões sobre o fundamento, né, das nossas trocas econômicas. Né? Aquilo lá que a gente estava vivendo, olha como dá para ter uma distância, né? E aquilo tudo, né? Não tinha algumas coisas que estavam realmente muito erradas naquilo, né? Não era assim muito valor sobre o valor que está acontecendo no mercado financeiro. Não é possível a gente perder tanto, sendo que assim as máquinas estão aí, os trabalhadores estão aí, o negócio está aí, mas de repente sumiram bilhões. Dinheiro falso, né? Dinheiro capital vazio. É muito. Assim como havia acho que uma superestimação de valor, né? Um excesso, né, fora realmente de medida, havia uma superestimação de valor narcísico. Né? Nossa mania de achar que se eu estou errado, você está certa, se você está errado, eu estou certo, que o mundo se divide em duas opiniões, né? Olha aí, apareceu um terceiro. Ninguém estava prestando atenção, né? Olha como esse terceiro dá as cartas, né? Diante dele, temos um inimigo comum, né? Que é o que eu acho que o Bolsonaro não consegue entender, né? Ele, como ele fez campanha e foi eleito a partir da produção de inimigos, é parte fundamental da política dele criar e controlar inimigos, né? E nomear, e definir, e localizar, e inflar inimigos, né?
A hora que vem uma situação que diz, olha, o inimigo está lá fora, ele chama coronavírus, vai matar todo mundo, e ela simplesmente não pode admitir isso. Eu acho que tem uma limitação ali cognitiva, pessoal, moral, não sei como qualificar, né? Tem uma atitude de negação mesmo da realidade, e que acaba assim mostrando, né, nessa ocasião, do que ela é feita. Agora, isso amplia as angústias de todos, porque a gente sente que não há, né, um comando, não há uma direção, não há uma preocupação de proteção da população. Isso acho que amplia essa situação de desamparo que se Sim. sente, não é? Nessa hora, vamos lembrar, né, da filosofia política antiga. Platão, Aristóteles, eles concordavam com a existência de tiranos em momentos excepcionais. Quando a gente tem guerra e quando a gente tem peste. Nessa situação, é melhor ter guerra, um general no comando, e peste, alguém que entenda da sociedade, da cura, das pessoas no comando. Né? Bom, o que nós estamos vendo, né? Porque nesse momento a gente vai apelar para nossas autoridades simbólicas, políticas e religiosas. Né? O que nós estamos vendo é um contra-governo. Né? É alguém que está, em vez de fazer o que deve fazer, né? E de suportar, representar, unir o país e coordenar esforços, né? E alguém que está produzindo mais inimigos, né? E alguém que está negando o obstáculo real, né? E alguém que está, eu acho que revelando, né? Muito interessante, porque na hora que você põe a câmera um pouco de lado, você vê o cenário, você vê como do que aquilo é feito, né? Então, uma pessoa dizer assim que vão morrer alguns e tudo bem. Pois é, né? O que é isso? Isso é a verdade do que já estava lá antes. Isso já estava sendo dito antes, isso é necropolítica. Vão morrer alguns e tudo bem. Deixa a pessoa na rua, deixa o SUS se enfraquecer. Retira a proteção trabalhista, retira a proteção social, acaba com o CRAS. O que estava acontecendo? Era exatamente isso. Deixa alguns morrerem. Necropolítica. Né? Só que quando você muda o foco, você altera o cenário, a pessoa dizendo a mesma coisa se torna obscena. Porque daí você vira para ela e diz, tá bom, então qual dos seus familiares deve morrer primeiro? Tá bom, você quer reduzir o tamanho do Estado? Então doe o seu respirador para outro. Eu quero ver assinar. Eu quero ver dizer assim, o seu respirador, na hora que você precisar, vai ser doado para outra pessoa, porque você não precisa do Estado. Você queria o Estado mínimo. Então, Estado mínimo é Estado mínimo, respiradores para todos vocês que estão dizendo isso. Né? Isso estava lá no DIJEC, né? Isso é algo que a gente vai aceitando, né? Essa contabilidade de mortos. Lembra da guerra do Iraque? Né? Vai ser uma guerra limpa. Vai morrer só uns pouquinhos, só um ou outro e tal. Por quê? Porque não são da sua família, né, meu caro? O que eu tenho insistido, e até alguns me criticam por isso, é de que a peste é democrática. Ela pega todo mundo. Ela não vai pegar todo mundo igual. Aquele que está desprotegido numa comunidade sem apoio, ele vai sofrer mais, mas ela pega todo mundo. Porque ela incide como um medo sobre todos nós, porque vai ter um colapso em que você pode ter dinheiro e não vai adiantar. Vai acontecer esse momento. É bom a gente estar preparado para ele. Mas o raciocínio necropolítico tinha uma enunciação que subjaz, que é assim, vai morrer, mas vai morrer o outro, né? Vai morrer, mas vai morrer para lá. Pode entrar no esgoto, que não morre, porque é longe dos meus olhos. A peste, ela bate a porta de todos nós.
No início, só voltando à pergunta lá do medo, você falou que quem não tem. Está Oi? ouvindo? Tá ouvindo? Tá Não ouvindo? estou ouvindo. Agora, vamos ver. Conseguiu? Oi? Tá ouvindo? Vamos ver. Só um instante, a gente está. O que que eu posso fazer? Botar de novo aqui o coisa, mas acho que não vai resolver. Agora você tá ouvindo? Não. Não. E Oi? agora? Tá ouvindo? A gente tá te Quer que eu ouvindo. continue? Você É. pode continuar um Continue. pouquinho. Pode continuar um pouquinho, eu vou te mandar uma pergunta aqui. Então, esse momento ele vai oferecer para a gente algumas alternativas interessantes em termos de recriação, né, de práticas. Acho que a gente vai ter aqui uma obrigação, né, imposta pela realidade, uma repactuação social. Isso está em curso com retardo no pagamento de taxas e impostos. Isso está no provimento de recursos diretos à população. Isso vai estar na suspensão de um conjunto de obrigações. Isso vai estar na, por exemplo, né, renegociação geral de todos os aluguéis. Né? Está posto. E eu acho muito interessante que isso aconteça sem que nenhum dos lados possa fazer o que eu chamo assim de o uso obsceno da lei. Quer dizer, então você não me paga, então não quero, então eu uso a lei para. E alguns têm acesso diferencial, maior a lei do que outros. Eu uso a lei para te sacanear, eu uso a lei para instrumentar as situações de vantagem. Já a prática nova é que os fóruns estão parados. Quer fazer um processo? Vai lá, você vai esperar 3, 4 meses. Ou seja, a realidade está nos impondo que temos que confiar na palavra de novo. Lembra como era isso? Né? Eu confio em você, você confia em mim, a gente vai indo junto. Pode ser que você me traia, mas pode ser que não. Isso vai fortalecer, isso vai mudar o nosso laço. Vão acontecer coisas ruins, mas vão acontecer coisas muito importantes do ponto de vista das trocas econômicas, sociais e psíquicas nesse momento. Né? A gente vai ver patrões e empregados se reposicionarem discursivamente. Pode ser que isso depois se reverta de novo. É provável, mas se abriu uma outra conversa. Né? Possibilidade de ter uma outra conversa. Né? E eu acho que para as classes médias isso tocou muito fortemente na situação dos empregados domésticos. Né? E aí como é que vai ser? Você vai deixar então seu empregado passando fome, e lá sem nenhum benefício, exposto a Covid, e daí daqui a 4 meses ele vai voltar e tomar conta do seu filho. É isso que vai acontecer? Né? Ou nós temos aqui algum outro tipo de laço simbólico que junta e faz as pessoas se ampararem, e se ajudarem, e se trabalharem juntos. Cada um vai ter que responder na prática a essa situação. Né? Por exemplo, ouvindo? Você está ouvindo agora? Está ouvindo? Não, não, continua a gente tem aí, por exemplo, muitas situações de serviços, né? Psicólogos, médicos, pessoas que têm assim uma relação PJ, trabalham por projeto, né? A gente está vendo aqui acontecer uma coisa interessante, mas também meio problemática, que é pessoas trabalhando muito e outras pessoas, patrão, sem parar. Eu estou vendo gente exausta, gente se queixando, dizendo assim, eu achei que ia ser um intervalo,
E agora a gente não para de transmitir uma em cima da outra e entregar e adiantar o serviço, e mesmo os professores de escola, né, que tem que gravar aulas em casa, os alunos sendo assim despejados de atividades. Então tem uma crise de excesso de ocupação, né, para alguns, porque é a resposta neurótica básica diante da incerteza. Se ocupe, faça alguma coisa, né? Não deixe, quer dizer, como é que é? Cabeça vazia é a oficina do diabo. E não dá, gente. Ocupar-se desse jeito não é tratamento para tudo. O trabalho não é panaceia. Não não vai dar certo. Não vai. Os ocupacionistas, vocês sabem que eu sou muito simpático ao movimento Occupy Brasil, Occupy Wall Street. Agora nós temos que voltar para isso, mas esse ocupacionismo não vai dar. E do outro lado, a gente tem a turma que está, vamos dizer assim, no marasmo, negar ou solitária, sofrendo com estados de solidão e tal. A gente vai precisar equalizar essas duas dimensões, né? Há uma contrariedade na gente, porque por mais que a gente saiba que é necessário ficar em casa, álcool gel, lavar a mão, não ter contato com os outros, né? Isso a gente sabe como uma coisa assim cognitiva. Afetivamente, um outro lado da gente diz, olha, quando é que eu sou obrigado a ficar em casa e não posso sair? Quando é que eu tenho que ir para o meu quarto pensar e não posso sair? É quando eu fiz uma coisa errada. Então, a gente vai tender a interpretar essa coisa sem sentido como uma coisa dotada de um sentido maior. Então, alguns, os depressivos, vão dizer assim, eu individualmente fiz uma coisa errada. Como sempre, vai estar gente se aproveitando do sofrimento alheio, dizendo, não, essas são as pragas do Egito. Essas são porque os homens estavam assim, é muito sexo por aí, é muita gente vestindo rosa e azul ao contrário, é muita corrupção moral, é muita gente assim, fora de prumo, e que são atitudes que a gente só pode reputar, né, como religião. A gente tem formas de religiosidade que são super importantes para esse momento, que são solidárias, que estão tentando colocar as pessoas juntos, mas juntos do ponto de vista assim, espiritual, do ponto de vista discursivo, juntos à distância. E, por outro lado, a gente tem gente que está no limiar do criminoso, defendendo a reunião de pessoas em grupo, em templos religiosos, né? Como ser, assim, vendendo aquela ideia que a gente tem lá desde a peste, na antiguidade, de que os puros espíritos serão salvos, né? De que o Papai do Céu não vai me proteger e eu não vou pegar. Gente, pode acreditar em Deus, mas isso é manipulação feita pelos homens. Isso é um uso da religiosidade para ter ida ao templo e dízimo, e acolhimento de recursos. Né? O que está acontecendo com um certo tipo de religiosidade, né, dentro do universo neopentecostal que é amplo, são 3 gerações, tem a primeira geração de 1910, tem a segunda que chegou ao Brasil na década de 50, na terceira leva neopentecostal a gente viu florescer este verdadeiro demônio, eu vou usar aqui a palavra teológica, né, da teologia de resultados, da teologia usada para enganar as pessoas, né, pessoa que tem banco, tem bilhões de dólares no seu nome aí, e convocando as pessoas para morrerem e se contaminarem em público. Né? Tem coisa que, olha, chega um limite, a gente tem que se posicionar mais claramente, porque não dá. Né? E esse tipo de conclamação, ela
ela é imoral, ela é insalubre, ela é politicamente condenável, né? Assim, como gente que a gente teve essa notícia saindo aí com a camisa 17, dizendo eu quero ser contaminado e levar isso para minha família, né? E realmente é nessa hora que a gente vê do que é feita a barbárie também, né? Não é só as pessoas que vão ser sensíveis ao sofrimento alheio, são as pessoas que vão instrumentalizar os demônios alheios, né? Para tirar proveito, para tirar partido. Isso aí não pode. Bom, a gente mandou uma pergunta aí para você, André. A posição de Bolsonaro, ela é contraproducente em vários níveis, né? No fundo, ele está moralizando a questão, porque a moralização é condição para a politização, né? O seu entendimento de política já é moral, né? Então, se você não tiver a moralização do Covid, isso não é tema, isso não pode ser enfrentado por esse tipo de política, né? Agora, dentro da moralidade, a gente pode dizer, não, mas a reflexão ética, ela é imanente ao campo do político. Não dá para a gente separar as coisas desse jeito, é verdade. Como não dá para a gente separar a economia de vida, né? Como não dá para a gente fazer essa cálculo assim, contábil obsceno, né? Mas por que esse senhor precisa transformar isso numa questão de coragem ou medo, né? Isso tem que ver com o semblante de virilidade, né? Quer dizer, os machos que forem mais machos vão sobreviver mais, né? Que é a revelação da verdade já posta antes, né? Quer dizer, essa é uma democracia para machos, essa é uma democracia para fortes, né? Essa é para quem tem mais os meios de exercício do poder e da violência, né? Então é, de novo, né, uma volta que revela a substância da qual isso está sendo feito, né? Agora, há um outro sentido dessa polarização, né? Quer dizer, mostre a sua valentia, vá lá no meio do público, falar com os seus acólitos no curralzinho, né? Há um outro sentido para a coragem nesse momento, que é de sugerir, né, que o Congresso Supremo, eles são assim débeis, né? Eles são assim que não sabem tomar decisões, que eles não têm a coragem devida, como nós, né? Como nós, os bolsonaristas, temos, né? Isso me parece ser a preparação para e o reconhecimento de um outro capítulo aí que não dá para saber qual será, mas faz parte do pior cenário possível, né? Bolsonaro está percebendo que ele não governa mais o país, né? Que hoje, né, quem governa de fato, né, quem fala com as pessoas, quem toma decisões são os governadores, os prefeitos, gente como Rodrigo Maia, gente como a Columbre, em menor instância, gente como Mandetta, né? Para o bem e para o mal, está lá tomando as decisões e sendo assim atrapalhado pelo Divino Mestre, né? Mas também gente comum, como Drauzio Varela, como Jandira Fegali, como Eliane Brum, como Tutameia, como professores, quer dizer, como sanitaristas, como aquele biólogo muito interessante, como ele chama, que vai estar aí no Roda Viva segunda-feira, Átila, né? Veja só, a gente tem emergência de lideranças espontâneas, né? Lideranças que estão ocupando, estão vindo da onde? Já sabe como isso acontece em política, né? O vácuo está sendo produzido em algum lugar. Isso não é porque de repente jogaram lá de cima assim uma nova amostra de gramas de poder. É porque Bolsonaro está perdendo poder, ele já não tem, né? Ele sente que ele já não governa, né? E que o seu governo cada vez mais assim lembra Berlim ocupada, né? E Hitler no seu bunker e dizendo
os alemães, é verdade, tem que se sacrificar até o fim. É como uma coluna muito interessante, né, do meu amigo Vladimir Safatli, né, o suicidária, né, a política suicidária de Bolsonaro, que é o que ele tem para fazer, né. Ela ali com o Goebbels, né? O Goebbels saiu, mas eu acho que já puseram outro, né? Não sei se é o Ribbentrop ou é o General von Paulus, né? Ele e a sua turma estão ali com o cianureto na mão, né? E Eva Braun do outro lado e considerando o que é que vão fazer, né? Isso não é bom. Isso não é bom nem para a direita, nem para a esquerda. Isso não é bom para o Brasil. Isso é a ausência de alguém no lugar que deveria estar, mal ou bem, né? Foi eleito, não pode fugir assim da situação real, né? A psicanálise, a gente conhece esse discurso de elogio à coragem como, no fundo, uma forma de encobrir a covardia, né? Bolsonaro é um contumaz covarde, né? Quando o assunto é o debate, quando o assunto é o espaço público, quando o assunto é diversidade de opiniões, quando o assunto é o que fazer, nós não sabemos, né? E o que ele vem mostrando é sempre covardia, fuga, desculpa, remeter isso para os outros, produção de culpados ou inimigos. Como vão lá, gente? Vamos falar francamente como é que chama isso aí? Chama covardia. Não ia a nenhum debate, né? Se desculpando lá com condições. Tava, como é que é, pós-operatório? Não tava, mentira, a gente sabe que estava dando entrevistas por aí, né? A gente perguntou aí sobre democracia, como defender a democracia nas nossas casas, de forma isolada. A democracia, né, está em risco, já estava se customizando, né? Democracia não é que acabou, não, é que é um produto raro, só para quem pode pagar, né? Só para quem foi escolhido. Aí a gente entrega na sua casa alguns quilos de democracia. E tudo bem, muita gente boa, né, estava escrevendo aí, advogando que não tinha nenhum risco para a democracia, porque as nossas instituições e o caramba, tudo funcionando. Meu entendimento é de que ela tinha sido reduzida, né? Ela estava num processo de condominização, né? Então, você entre quatro muros, aí você tem a sua democracia, aí pode fazer. Mas agora estamos todos entre quatro paredes, né? Todos sartrianamente recolhidos aos nossos próprios infernos, né? E nessa hora, acho que a democracia ela ganha uma outra dimensão, ela ganha uma outra força, porque ela está ligado a, bom, Etienne Laboissy já tinha essa ideia de que a liberdade é um valor, mas ele é um valor meio preguiçoso, porque a gente só dá valor para a liberdade quando a gente perde. Agora liberdade! Quando você tinha liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade de encontrar, liberdade de amar, aí isso era parte da paisagem, a democracia não é tão importante assim e tal. Agora, né, a gente primeiro estava nesse processo de redução, segundo, agora a gente já está num processo em que perdemos de fato a liberdade. Essa experiência ela é muito pedagógica, né? Ela é muito didática, porque ela faz a gente lembrar deste valor, né? Faz a gente lembrar de quão importante é estar junto em praça pública, quão importante é a gente poder se manifestar, quão importante é a gente poder dizer livremente e todo mundo escutar o que a gente está dizendo, quão importante é ir e vir, né? Quão importante é a circulação urbana. Veja quantos temas ligados à democracia eles emergem da reflexão sobre a nossa condição aqui, miserável, em casa, né? Diminuída, reduzida. Nossa, muita gente diz, agora estarei livre para comer chocolate o dia inteiro, me esbaldar no sorvete e nas séries, né? Olha aí a sua liberdade reduzida, que linda que ela fica depois de 2 semanas, né? E perdemos uma coisa aí que eu espero que fique desse passeio, né? Que fique o valor da liberdade, o valor da democracia.
Né? Que tal se a gente saísse dando assim um pouco mais de valor para como é que nós vamos restaurar a democracia, né? Mais além da necropolítica, né? Que a gente viu aí escancarada, e do outro lado da biopolítica, que é o que a gente tem na sua face talvez mais interessante, com as medidas sanitárias. Né? O que é essa operação toda? É uma operação biopolítica. Né? Talvez, se fosse o século XII, isso não tivesse acontecendo. Né? Mas precisou de muita ordem, precisou de muita raciocínio populacional, muitos epidemiologistas para a gente chegar nessa situação. Né? Perguntando ao seu panela. Nessa hora, a gente vai produzir outras manifestações, né, criativas. Por exemplo, a gente vai ressignificar o bater das panelas. Né? Que engraçado isso, né? Vamos lembrar, né? A marcha das bicicletas, a luta por redução da passagem de ônibus, isso virou, de repente, uma apropriação, né, pelo pior, né? Pela luta anticorrupção, que é ótima, mas estava com intenções, como vimos, assim, podres por baixo de si, né? A bater as panelas para tirar uma pessoa, né? Para tirar a Dilma. Muitos disseram isso não pode, isso é golpe. Bom, o mínimo que a gente pode tirar dessa história breve é que então está valendo isso é nova lei. Se a pessoa, então, leva a gente para uma crise econômica, o PIB cai, produção cai, a economia para, recessão, se há uma insatisfação popular, se há falta de apoio no Congresso e no Senado, se há pedaladas fiscais e manobras jurídicas em andamento, isso tudo justificou impeachment, não foi? Vamos, então, usar a mesma regra? Vamos usar a mesma lei? Vamos pedir só coerência. Né? Vamos, assim, aplicar de novo aquilo que um dia foi aplicado. Né? Basta, né? Quer dizer, esse sujeito já fez 15 vezes mais, segundo a conta do Reinaldo Azevedo, né? Que, enfim, se transformou nesse processo, como muitos e tal, para 15 infrações, né, crimes de responsabilidade, tinha que estar fora. Né? Sabemos que, por outro lado, esse é o discurso que o bolsonarismo está esperando, porque olha aí, é o que precisava para a gente então partir para cima, elas são os inimigos, né? Não queremos vingança, né? Não queremos retaliação. Não é assim que dessa vez o impeachment vai ser feito. Né? Não é a toque de caixa, não é a cabeça do sujeito para a semana que vem. Né? Não precisamos de um Eduardo Cunha para patrocinar a guilhotina. Né? É só o mesmo conceito, é a mesma ideia, né? Que cedo ou tarde podemos aplicar com justeza, que tal um julgamento justo dessa vez, advogados, né? Pode aí trazer para defender, examinar os fatos, né? Não será feito nesse momento, porque nesse momento nós temos um inimigo maior, que é o Covid-19, né? Quer dizer, acho que desse ponto de vista não é simétrico. Não é assim, toma lá da cá, vamos fazer como a direita fez, né? Porque agora é o momento em que a população brasileira está sofrendo. Se um processo de impeachment é decretado agora, vai haver mais sofrimento, mais desordem, mais caos, mais anomia, e isso não é bom. Né? É muito importante que a gente possa pensar coisas que são pautas futuras, que não é agora. A gente possa dizer coisas que não são palavras de ordem. Porque palavra de ordem é essa, né? Age agora, vamos nesse momento, está aqui, ela está se baseando na comoção, né? Na mobilização das massas. Não queremos isso. Queremos reflexão sobre o que é o impeachment. Quando é que esse sujeito vai sair? Né? Quando é que, com ordem e método, com calma e da melhor maneira para o Brasil? Deu.
O senhor, então, será reconduzido à sua condição de capitão reformado do Exército. Né? E é uma questão de tempo, é uma questão de ordem e método. Como eu digo para os meus alunos que, quando eu dou aula de Lacan, né? It will be slow and painful. Very slow and very painful. Mas vai acontecer. Né? Anota aí no caderninho. A gente te pergunta aí uma mensagem, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito Tutapeia, Rodolfo, Eleonora, no seu combate diário, fazendo um papel realmente incrível, aí, entrevistando as pessoas, colocando todo mundo em contato. Foi um prazer, uma honra. Tamo junto. Acalme-se, ninguém vai ter acalmar. As notícias não é a função das notícias, é você que tem que se acalmar, né? E vamos em frente. Legal. Beijo. Tchau. Tchau, Christian. Tchau. Legal. Então, Rodolfo, ficamos aqui com o Dr. Christian e encerramos aqui? Isso. Lembrando que ele trouxe nessa entrevista aí todas essas... Além dos comentários dele, as dicas, né, de como enfrentar, né, de se fortalecer para enfrentar em casa as restrições que a gente está submetido agora, mas que essas restrições são importantes para que tenha alguma efetividade o combate à epidemia, ainda que o governo federal, o presidente da República, não esteja dando a esse combate a atenção devida. Né? E eu acho que com isso a gente encerra. Você quer...